Boa tarde, pessoal. Iniciando aqui a entrevista coletiva com o presidente Rafael Tenório, com a presença da Miriam Monte, Major Aldo. Primeiro eu vou passar a palavra para o presidente Rafael Tenório, para as pessoas que estão ao lado dele, e depois a gente pode abrir as perguntas para vocês. Pessoal, boa tarde a todos. Depois do resultado de ontem, que eu tinha acabado de falar com os jogadores, não tenho que explicar, quanto mais justificar. Entendemos que está na hora da gente fazer uma retomada no CSA. A torcida está sofrendo tanto quanto a gente aqui, não é? Pela incerteza do futuro do clube. Então, nós resolvemos, com uma reunião que tivemos com a diretoria, com a presidente Miriam, após o jogo de ontem, nós conversamos demoradamente e chegamos a uma conclusão de que devemos disputar ou então lançar a nossa candidatura a presidente do CSA, né? Isso de uma forma imediata, mas eu já quero aqui, independente de se surgir outros candidatos, mas eu já assumi um compromisso com os atletas hoje, de que a partir de agora, até o dia da eleição e até o resultado, eu vou estar à frente do CSA, né? Lógico, com a anuência da presidente Miriam, e é o que eu falei para os atletas. Eles não têm que dar entrevista agora, nem nenhuma declaração, porque eu vou botar a cara para bater, e eu falei isso para eles, porque eu também participei da escolha dos jogadores, então eu acho que a responsabilidade nesse momento é minha, também, juntamente com o executivo de futebol e com o próprio treinador. Nós tiramos a comissão técnica para que a gente possa dar uma oxigenada. E com esse retorno meu, já a partir de hoje, espero que a gente possa fazer um grande jogo já no próximo domingo contra o Vitória da Bahia e a gente sair dessa situação que o clube se encontra. Alô, passar agora a palavra para a presidente Miriam Monte. Presidente, pode pegar o microfone, está à frente da senhora. Primeiramente, presidente, esse momento eu particularmente aguardo há muito tempo. E a sua legitimidade vem da torcida, vem do seu serviço prestado ao CSA, e eu nunca escondi para ninguém a minha admiração enquanto torcedora por toda a sua trajetória de sucesso junto ao clube e por ser inequívoco o amor que o senhor tem por essa instituição. Isso nunca pode ser colocado em questionamento, em hipótese nenhuma. E com essa convicção do seu amor, do seu compromisso, da sua experiência, da sua força política, econômica, mas também da sua capacidade de gestão, eu, em nenhum momento, eu tive medo de assumir interinamente essa presidência, porque eu tive o seu compromisso de que teria o seu apoio. E entendi que, naquele momento, não era possível a sua presença efetiva, por questões particulares, se eu deixo isso claro, mas em nenhum momento o senhor contou comigo. Esteve ao meu lado, durante o jogo, telefonei e recebi o seu conselho. Calma, futebol é assim. Porque naquele momento também mistura o sentimento, o amor que a gente tem, que a gente aprende de berço, de pequeno. E eu aprendi a respeitar essa instituição e aprendi a amar, e esse amor, ele só se multiplicou na sua gestão. E eu espero, sim, poder presenciar essa retomada, esse resgate, e eu sei que será coberto de êxito. Então, seja bem-vindo sempre. Essa casa é sua.
e de todos os azulinos, evidentemente. Vamos primeiro agradecer em nome do CSA a presença de todos vocês e a imprensa aqui hoje. Passar a palavra aqui para o Potência para iniciar as perguntas. Presidente, não só a torcida do Centro Esportivo Alagoano, mas também com toda a imprensa. Aliás, toda Alagoas feliz com esse retorno seu. O senhor já resgatou a primeira vez e agora vai ser o resgate 2. E a expectativa é grande. Tenho certeza que agora o negócio vai para frente. O negócio estava mais preto que o urubu de luto, mas agora melhorou. Fala um pouquinho, inclusive, desse início, desse segundo resgate, o que é que vai acontecer, treinador novo, quando é que chega, para dar realmente já um saco desse tipo, presidente. Então, nós temos que ter muita paciência. Eu já conversei com os atletas, né, e com o executivo de futebol, com a diretoria. Eu diria que nós temos aí um tempo suficiente, né, essas próximas 72 horas, para que a gente possa anunciar a comissão técnica. Nós não vamos, no desespero, né, contratar um profissional que nós não tenhamos convicção de que ele possa, dentro desse novo processo, desse novo modelo de gestão, ele não se enquadre com aquilo que nós queremos e precisamos de um profissional. Então, tem vários nomes, você sabe que essa ciranda do futebol brasileiro é muito rápida, então a gente não para de receber indicação, mas nós temos que ter paciência para contratar o profissional com perfil do CSA. Nós não queremos um profissional para tirar o CSA dessa crise, nós queremos um profissional para fechar o ciclo, né, do ano de 2023, que nós temos aí vários desafios e várias metas na nossa nova missão aqui no CSA. Como você falou, será uma missão de resgate, não é? O clube, ele não precisa ser repetitivo, mas o clube passou um tsunami aqui por dentro do clube em pouco tempo, e nós precisamos agora, né, denominar de novo Resgate do Azulão 2, nós vamos precisar de muito apoio da imprensa, nós vamos precisar do apoio de vocês da imprensa, nós vamos precisar da nossa torcida, nós vamos precisar dos conselheiros, porque não vamos buscar culpado, nós temos agora que encontrar a solução. O problema existe, agora nós vamos buscar a solução, né? E a solução tem que ser dada dentro de campo, para que eu traga esses resultados para a nossa gestão, porque você sabe que dinheiro é primordial num processo desse. Então, nós temos que ter muita cabeça fria, trazer o profissional correto, ajustar algumas peças que a gente precisa ser ajustado, né? Muitos jogadores a gente sabe que tem potencial, que é o que nós fizemos aqui, depois de uma reunião só os atletas comigo, eles pediram, inclusive, essa reunião, pediu para que saísse todos e ficasse só comigo, e lógico que nós ali, não tem esse negócio de lavar roupa suja, limpar roupa, não foi um compromisso de todos, por isso que eu falei no início que eu vou botar a cara para bater até a gente sair dessa situação, e depois todos irão botar a cara ou bater palma. Presidente, fica com a comissão técnica futura a responsabilidade de alguma mudança, né, também nesse contexto do grupo de atletas. E eu gostaria só que o senhor falasse um pouco também, porque durante a semana passada o senhor disse que tinha perdido, de certa forma, um certo estímulo do clube, que não seria presidente. Isso voltou, presidente, reacendeu, né, essa chama da sua paixão pelo clube? Não, a paixão sempre existiu. O que eu ainda mantenho uma mágoa muito grande é da forma como eu fui tratado ao final da minha gestão, né? Os números mostram, né? Nós disputamos três vezes a Série B e nós tivemos um acesso e 2 quintos lugares. Então, o CSA na Série B, ele sempre foi um clube que lutava pelo acesso e não lutava pela permanência. Sempre nosso objetivo era o acesso, né? E no primeiro ano que nós entregamos o clube foi rebaixado para a Série C. Então, diante dessa gravidade, com a situação financeira que o clube
se encontra devendo em bancos, devendo à Receita Federal por atraso de encargos sociais e de imposto de renda sobre a folha de pagamento, né? Resultados do time Mania, que nós deixamos o recurso para pagar o FGTS, e esse recurso foi utilizado, inclusive, para o futebol. Nós hoje não temos para onde ir. Nosso CT não está concluído. O dinheiro que nós recebemos para a conclusão do CT não foi gasto e não conseguiu concluir. Diante de toda essa incerteza, diante de tudo que está acontecendo, começa a trazer resultados dentro de campo, porque ninguém sabe quem é o presidente do clube, apesar da que a presidente Mira vem conduzindo, mas a instituição precisa até para que seja representada, e nós estamos, inclusive, com certa dificuldade nas instituições financeiras para movimentação, ou fazer algum empréstimo, ou financiamento de alguma coisa que a gente possa fazer para arrumar algum recurso para que a gente possa concluir o CT. Nós não podemos, porque o clube legalmente não tem uma diretoria eleita. Então, diante dessa situação, né, eu deixei um pouco a parte do sentimento, né, da ingratidão, da não renovação, da prorrogação de mais um ano de mandato. Porque esse era o meu grande perigo, Wagner. O meu grande problema era, se eu entregar o CSA, como ele vai estar daqui a um ano? Porque quando nós fazemos, eu que sou administrador de empresa, quando eu faço um planejamento estratégico para uma empresa, uma instituição, eu coloco lá como essa instituição quer se ver daqui a 5 anos, depois daqui a 10 anos, depois daqui a um ano, aí eu venho o regressivo de 4, 3, 2, 1. E eu não imaginava que o CSA chegasse a eu ver o CSA como estou vendo agora, com apenas um ano de gestão. Então, assim, diante dessa situação, eu me sinto na obrigação de recuperar o CSA e devolver ele para a torcida, não do jeito que eu peguei em 2015, mas do jeito que eu deixei em 2021. Um clube organizado, sem dívida, com todos os calendários, com todas as receitas a receberem livre, sem débito nenhum, com todas as certidões, e estou recebendo o clube destruído pior do que em 2015. Então, eu, como indiquei o candidato na época para que assumisse o clube, que era por questão de ética, era meu vice, eu teria, por questão de ética, de o apoiar. No entanto, o resto vocês já sabem o que aconteceu. Então, diante disso, eu também fiz uma reunião com a minha esposa, hoje com meus filhos, e eles foram por unanimidade: pai, meu esposo, vá, volte e devolva a alegria da torcida do CSA, que hoje se encontra nessa situação. Boa tarde, presidente. Iverson Fernandes, da CBN Maceió. Depois de 2 resultados, o CSA já teve a primeira mudança, que foi da questão do técnico. Ainda vem mais alguma pela frente, como, por exemplo, de jogadores também? Não, nós vamos... inclusive, isso aí, alguns jogadores falaram sobre isso, que poderia ser que eu chegasse aqui chutando balde e dispensando o jogador, fazendo isso, aquilo. Não é momento para isso. Nesse momento, nós temos que ter cabeça fria. Como eu falei, vamos trazer o treinador que ele tem o perfil do CSA para a temporada. Nós não queremos treinador aqui para tirar o CSA da situação do campeonato estadual, não. Nós queremos uma comissão técnica para 2023. E também nós não vamos dispensar nenhum jogador agora, nem vamos contratar ninguém. Nós sabemos da nossa carência. Estamos contratando aí um atacante número 9, que é a coisa mais difícil do Brasil hoje. Você não consegue encontrar um 9, né? O mercado brasileiro, o mercado futebolístico, Elísio, está muito carente de jogador, muito carente. Tanto é que, quando a gente vai para a torcida só pede ex-atleta que passaram por aqui. Traz o fulano, traz o ciclano, é porque o mercado não tem opção. Mas nós contratamos ontem, o nosso executivo saiu daqui, foi a Recife, assistiu um jogo de futebol. Nós contratamos um garoto de 24 anos, 23 anos, um atacante que é 9. Mas é uma aposta, é um atleta, porque nós não encontramos. Você vê aí jogador atacante com 40 anos jogando futebol brasileiro e todo mundo querendo disputar. O caso do Ciel, por exemplo, a torcida querendo tirar o Ciel, só que não é fácil tirar hoje, né? Então todo mundo vai atrás desse 9. O futebol brasileiro está carente de 9, de 10, já não tem mais. Então nós estamos trazendo esse atleta, um atacante, pelo menos é atacante, na função dele de atacante.
Nós vamos trazer ele, já está contratado, inclusive. Eu acredito que no próximo jogo ele já esteja pronto, aí vai ficar a critério da nova comissão técnica quando chegar. Eu posso anunciar, é o Vinícius, é um atacante de 23 anos, ele está vindo já do Afogados, de Gazeira, é um atleta que ele já tem 4 gols no Campeonato Pernambucano, e é um atleta muito potencial, muita força. Ele fez o ano passado pelo Estanciano, fez 12 gols na temporada. Então, assim, nós temos que buscar jogador desse nível, jogador que esteja, né, para buscar que esteja com fome, que queira jogar, que tenha com vontade, porque é um jogador que está dentro da realidade do CSA hoje. Não adianta que querer tentar trazer um monstro já consagrado do futebol brasileiro, porque não tem. Né? Então, a gente, dentro da nossa realidade, nós estamos trazendo esse jogador. Espero que a torcida apoie, incentive, porque ninguém aqui está para errar, todo mundo está aqui com o intuito de acertar. Então, o erro é em decorrência da tentativa de acerto. Presidente, boa tarde. Vocês já tinham destacado que o CSA não está numa situação boa financeiramente, né? Tem algumas dívidas. Eu gostaria de saber, para esse planejamento, a continuação desse trabalho aí que você agora inicia oficialmente, como está a situação financeira do CSA no seu momento? Vai ser preciso você tirar do próprio bolso para contratar, por exemplo, essa nova comissão técnica, alguns reforços para a sequência da temporada, ou o que o clube tem desse empréstimo que pegou, dá para contratar tranquilo? Não, o empréstimo nós ainda não conseguimos, por falta também de documentação, mas o empréstimo, nós vamos financiar, nós vamos fazer uma operação com os veículos do clube, que são 2 ônibus, uma van. Nós vamos financiar esses veículos, pegar esse recurso, vamos colocar em uma conta. Essa conta será gerenciada, esse recurso, pela comissão de construção do CT. Não vai sair um centavo para nada, nem para comprar um pão, se precisar. Esse dinheiro é para ir para o CT, para a gente concluir o nosso CT, para sair daqui. Pelo menos o básico nós precisamos, né? Então, esse recurso vai ser para isso. O que eu gosto de assumir com os atletas é o seguinte: a partir de hoje, todo compromisso assumido será honrado. De onde vai vir o recurso, eles não precisam saber. Só posso assegurar que o CSA voltará a ser o que foi durante 79 meses, quando eu fui presidente do clube, em decorrência de qualquer situação que ele se encontrava, nós pagávamos o salário rigorosamente em dia. Então, isso nós já passamos para os atletas. Nós vamos pagar a folha de janeiro, já segunda-feira, hoje não dá mais tempo, mas segunda-feira será paga 100% integral do salário de todo mundo. A dívida do passado, esse aí nós vamos congelar e vamos fazer um planejamento financeiro, né, para que a gente possa, no próximo ano, a gente possa realmente começar a ir saldando os compromissos do clube, porque a instituição deve e os credores querem receber. Então, nós vamos pagar. Agora, nós vamos pagar, primeiro, cuidando da necessidade atual e pagando o compromisso passado. Mas a prioridade agora é os que aqui estão. Os outros receberão no futuro, quando o clube, quando a instituição tiver. Agora, em questão de eu colocar dinheiro, nós vamos, se uma empresa quebrada, uma empresa falida, ela precisa de alguém que faça aporte, como eu fiz isso durante até 2018, quando eu fui presidente do CSA. Eu sempre disse, claro, eu coloquei recurso dentro do CSA de junho de 2015 a dezembro de 2017. Quando o CSA subiu para a Série B, aí eu não precisei colocar mais recurso dentro do clube. E quando chegou na Série A, esse recurso ele me foi devolvido, lógico, sem correção, sem absolutamente nada, coisa que agora eu farei o máximo que puder para que isso não venha acontecer, de estar aportando capital. Mas entre atrasar um salário e eu aportar um recurso, eu aporto o recurso para que eu possa pagar, dar tranquilidade aos jogadores, é isso que eu falei para eles. A partir de hoje, eu não quero ninguém se preocupando com nada. A preocupação é jogar futebol e me dar o resultado que a torcida espera.
Rafael Tenório, Miriam Monte, os amigos da mesa, companheiros e os demais também. Boa tarde. Três situações, né, rapidamente. Qual será a função da Miriam Monte? Hoje você está lançando sua candidatura, provavelmente será aclamado. Gostaria de saber também quais serão suas primeiras medidas. E o senhor falou que não é momento de apontar culpados, mas a gente gostaria de saber, vendo que estava já acontecendo um turbilhão, o senhor chegou a conversar com o Omar Coelho, o senhor chegou a aconselhá-lo, a orientá-lo? Queria saber essas três situações. Boa tarde. Boa tarde. Respondendo à última pergunta, quando o ex-presidente Omar assumiu o clube, dia 7 de dezembro de 2021, eu, inclusive, deixei um planejamento na mesa dele que ele não poderia gastar mais que aquilo. Em março, vendo as contratações que estavam fazendo, valores de salário, eu solicitei, como presidente do clube, que me fosse enviado todas as folhas de comissão técnica de salário, comissão técnica, jogadores, prestador de serviço e funcionário. Depois de 32 dias, eu recebi um parecer jurídico. Tinha mais páginas do que contrato de cheque especial ou aluguel de casa, de imóvel. Essa grossura aqui, dizendo que não cabia ao presidente do Conselho Deliberativo aquela informação, e sim ao Conselho Fiscal. Então, não me foi dado essas informações, e daí em frente eu comecei a alertar que o clube, quando chegasse em outubro, não tinha dinheiro para pagar a folha, e assim aconteceu. Só que eu não imaginava que também utilizariam recursos da indenização para a construção do CT dentro do futebol. Aí foi que houve misturar. Então, eu imaginava que ia chegar entre 5 e 6 milhões de negativo. Só que esse número dobrou para aproximadamente 12 milhões de passivo da obra. Já serviços executados, 2,5 milhões de reais executados. Entre prestadores de serviço, fornecedores e outras de materiais comprados, 2,5 milhões. Mas precisamos, ainda tem um débito de quase 2 milhões em um banco. Tem um débito acima de R$1 milhão na Receita Federal. Então, foi alertado, mas tem uma coisa que eu comparo muito. A vaidade, a prepotência, ela é como um mau hálito. Quem tem, não percebe que tem. Então, foi o que aconteceu e o CSA chegou nessa situação. Mas não foi por falta de aviso, inclusive eu me prontifiquei, tenho áudios desde o jogo, da 9ª rodada, quando perdeu para o time de Belo Horizonte, lá de Belo Horizonte, a Tombense, me parece que foi na 9ª rodada do primeiro turno. O CSA perdeu, mandei uma mensagem para o Moza, pedindo cabeça fria, que eu ia conversar com o presidente Omar no dia seguinte, para que ele me entregasse um grupo de atletas para que eu saísse daquela situação. E daí para frente o desastre aconteceu. Foi no dia que ele pediu demissão, Moza? Exatamente. No dia seguinte, o Moza pediu demissão, que não havia necessidade de aceitar a demissão. Ele saiu porque ele não estava sendo prestigiado na época. Então, o Moza saiu e daí eu comecei a insistir para que me entregasse o clube, os jogadores. Eu preciso me tomar conta de jogadores. Depois foi dito que o jogador não gostava de palestra minha. Eu não vivo de palestra. Dou palestra para vários tipos. Eu não ganho dinheiro com palestra, né? Então, isso foi me negado. No jogo contra a Ponte Preta, eu estava em Brasília, exercendo naquele momento o cargo de senador, liguei para ele. O CSA jogava na terça-feira com a Ponte Preta. Eu liguei, me prontifiquei a vir de Brasília para tomar conta com os jogadores e tal, e ele disse que não, e eu mandei, inclusive, minha coisa, se eu liguei para o Elísio Silva e para o Emerson Júnior, eu falei, pode apostar que o CSA perde o jogo hoje, ele é testemunha disso aí. Eu falei, pode apostar que o CSA perde o jogo, o CSA estava entregue, e me parece que era a 18ª rodada do primeiro turno. Depois teve o jogo no segundo turno já com o Ituano. Eu também me franqueei para ajudar, para fazer isso, fazer aquilo. Ele disse que não queria.
E no dia eu fui com a Miriam e liguei de novo e disse: CSA perde o jogo de novo, o CSA perdeu, tomou 3-0 no primeiro tempo. Perdeu de novo, então o CSA foi rebaixado por vaidade, sabe? Por falta de humildade, de dizer assim: ó, eu não entendo disso aqui, me ajuda. Porque quando eu preciso de ajuda, eu vou atrás das pessoas que podem me ajudar. Por isso que eu estou pedindo para vocês aqui da imprensa, vocês são parceiros, vocês criticam na hora que precisa ser criticado, e elogiam na hora que precisa ser elogiado. Mas nesse momento está errado, a gente tem que dizer que está errado. Então nós vamos lutar para que o CSA saia dessa situação. Em relação à chapa, essa é a chapa aqui. São esses membros que estão aqui, né? Eu, como presidente do clube, a Miriam como vice-presidente, o Major Aldo como superintendente do futebol e o Catiano como diretor administrativo financeiro. Essa é a diretoria e nós vamos sentar com os demais membros do conselho para que a gente monte uma diretoria para ser presidente e vice, primeiro presidente e primeiro secretário e segundo secretário, para formar um conselho e também o conselho fiscal. Nós vamos fazer tudo para que a gente possa caminhar unidos, de mão dada, porque o CSA, nesse momento, precisa mais do que nunca do apoio da união de todos. Presidente Miriam, ao seu nome eu saúdo toda a mesa, aos colegas de trabalho, de imprensa. Presidente Rafael, futebol não é uma ciência exata, nunca foi. E a gente pode dar aqui N referências. Eu posso falar do meu Grêmio, de 2021, que tinha uma folha de 15 milhões, entrou na segunda rodada na zona de rebaixamento e não saiu mais. Eu posso falar do CSA, que todo mundo esculhambava a sua quinta geração, também em 2020. E o time reagiu, foi o quinto, o pouco não sobe. Eu posso reportar o Flamengo, que fez o ataque dos sonhos de todo brasileiro. Edmundo Sávio e Romário. Ganhou nada. Isso é futebol. Então o senhor está vindo, voltando para um projeto. Eu não acho o CSA o estandarte da miséria, é uma opinião minha. Eu acho que tem potencial. 4, 5, 6 peças podem ajustar. Mas aí vem a questão do técnico. E a gente trabalha na imprensa, telefona para um, telefona para outro, fora do clube. Alguns me falaram no Daniel Paulista, alguns me falaram no Léo Condé, que eu acho mais difícil, alguns me falaram no Alan como possíveis treinadores, e alguns jogadores que virão, obviamente, após a avaliação deles. Esse é um fato. E aí vem a pergunta para o senhor especificamente. Esse novo mandato será de 4 anos ou será um mandato para repor o tempo que ainda falta ou faltaria já que ele saiu de Omar Coelho? Essa pergunta, como a presidente Miriam, né, ela pode responder, já que ela está... Isso já ficou definido com a comissão eleitoral, que houve uma renúncia coletiva. Não se trata aqui de uma sucessão, não se trata de uma substituição. Toda uma diretoria renunciou. Então, vai ser iniciado realmente um novo mandato, de 4 anos. E já falei hoje com o presidente da comissão eleitoral, Diego Almena, e esse edital muito provavelmente vai estar sendo lançado ainda hoje, com um prazo de 5 dias e finalizando na quarta-feira. Inclusive, na quarta-feira nós já temos marcada uma reunião do Conselho Deliberativo. Então, muito provavelmente, também vai ser a pauta do Conselho Deliberativo. Em relação aos treinadores, teve algum contato? Não, nós não tivemos contato, mas são nomes interessantes, né? Tanto o Condé, que é eu já, inclusive, me parece que em 21 eu sondei o Condé, né? Na época que nós estávamos na zona de rebaixamento, também em 2021, nós entramos na zona de rebaixamento, passamos aí parece que umas 8 rodadas mais ou menos, e depois nós chegamos em 5º lugar e não subimos de novo o extracampo, né? Todos os 2 anos, 20 e 21. São nomes de profissionais, não acredito que
que o Condé é um treinador, a gente tem que ser muito transparente, muito sério. É um treinador que, se o CSA tivesse numa Série B, poderia, sim, ser interessante para ele. O próprio Alan também, que passou aqui pelo CRB e teve no Vila Nova, eu também gosto muito do trabalho dele, mas também é um profissional também que está disponível no mercado, mas eu acredito que esses dois profissionais eles estejam esperando aí alguma proposta de um clube que está disputando, vai disputar a Série B. O Daniel Paulista. É um treinador interessante, né? Não está fora do nosso radar, né? Assim como ele, tem outros treinadores também, mas nós vamos, depois eu me sentar aqui com a presidente Miriam, com o Aldo e o Catiano, o Leandro Souza, o próprio executivo, o Cid, para que a gente, dentro de um consenso, a gente encontre o perfil desse profissional que se encaixa exatamente dentro do CSA, como eu falei. Nós queremos treinador para a temporada, né? Nós não queríamos, não pensávamos, quando trouxemos o Roberto Fonseca, nós não imaginávamos que nós não teríamos um resultado. Então, assim, tem que ter muita paciência para a gente não pode dar errado de novo. A gente não pode estar trocando treinador, isso é muito prejudicial. Presidente, e hoje de manhã, eu conversei com a João Fux, ele bateu um papo com ele, ele está fora também de trabalho e é da Série C. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Cumprimento toda a mesa também, os colegas. Você agora, nesse papel que você assumiu, para dar o rosto a tapa, a cara a tapa, você pode assegurar, tranquilizar para o torcedor que está inseguro nesse momento que o CSA não vai cair na segunda divisão do Alagoano? Olha, o que eu posso assegurar é que muda as atitudes, né? Essa atitude do CSA nos 4 jogos, não vamos nem falar do clássico, né? Porque nós não podemos falar, né? O CRB está muito mais bem estruturado, tem uma equipe até mais madura, mais qualificada, eu até posso assim dizer. Foi um resultado normal, né? E eu falei aqui para os nossos jogadores que, quando eles fizeram 3-0 no primeiro tempo, eu torci para que terminasse logo, para não tomar uma goleada histórica. A gente sabe disso, da superioridade do CRB. Mas os demais jogos não, nós perdemos para o CSE, nós empatamos com o Asa, podia ter ganho o jogo em casa, foi em Murici, e os outros 2 resultados que nós tivemos, com o Murici e com a Aliança ontem, sem desmerecer nenhum, e não é atitude de um time grande. Podemos pensar, o CSA ser rebaixado no estadual, é um desastre, né? Agora, o que eu posso assegurar para a nossa torcida é uma mudança de comportamento. Isso vai acontecer. E não vai ser no estadual, já vai ser no jogo contra o Vitória. Então, nós precisamos que a torcida vá, confie, acredite, porque agora é todos por um e um por todos. Nós vamos buscar recuperação. E são eles quem tem que fazer isso. Eu falei para eles, comissão técnica não entra em campo, diretoria não entra em campo. Então, a atitude é deles. Eles é que têm que decidir lá dentro de campo. Se é um drible a mais para fazer um gol, se é um passe que vai dar para o companheiro fazer um gol, são eles que têm que decidir. Agora, o que eu asseguro é que haverá uma mudança de comportamento com atitude, e atitude positiva. Boa tarde, presidente. Severo Oliveira, da Rádio Cidadania. Presidente, 2 perguntas. A primeira, eu quero que o senhor deixe um recado para a Nação Azulina, para como chega o Rafael Tenório por esse resgate 2, né, como está sendo a nomenclatura, porque o senhor chegou em 2015, era um cenário, e agora é totalmente diferente, porque o senhor pode recuperar aquilo que o senhor, toda aquela hegemonia da Série A, enfim. Sobre a questão do recado para a torcida azulina, e um quesito de que esse ano o CSA chega numa fase de reconstrução, pelo 2022 não esperado na reta final. O que o senhor vai fazer diferente para esse ano, para não terminar a temporada do ano passado da mesma maneira? O que fazer diferente do que a outra gestão deixou de fazer? Olha, eu não me baseio, nem tenho como exemplo fracasso ou fracassados. Eu vou buscar fazer aquilo que eu sempre fiz, que sempre deu certo. A fórmula do bolo, se ela já está pronta, não precisa estar querendo inventar. E eu sei quais foram os pontos fortes que fizeram com que eu alçasse
o sucesso dentro do CSA. A única certeza que eu tenho é que hoje eu estou muito mais experiente, né, do que há 6 anos. Eu ia muito pela emoção. Hoje não, hoje eu estou indo pela razão, certo? Sei que é difícil, a reconstrução é muito difícil, mas também vai depender muito da sua atitude. E nós temos atitude de vencedores, por isso que nós estamos oxigenando toda a nossa diretoria, com, né, pessoas que nunca tiveram dentro de uma diretoria do clube. Nós estamos fazendo também algumas mudanças internas. Eu preciso quebrar vícios que foram criados dentro do clube. Preciso que esses setores se comuniquem, falem a mesma linguagem, de sempre trabalhando. E os 3 processos que eu não vou abrir mão dele. Fazer mais com menos, custo-benefício e ganha-ganha. Então, nós vamos sair dessa situação? Não sei. Agora, nós vamos trabalhar para sair, e sair eu tenho convicção. Nós vamos trabalhar incansavelmente para devolver a alegria para a nossa torcida e a minha também, porque eu também estou sofrendo. Porque isso aqui foi, como a Miriam falou, eu reconstruí e depois eu entreguei, e depois foi destruído, e agora nós temos que fazer um caminho de volta, né? Mas eu tenho convicção de que trabalho não vai faltar e, ao final, o CSA voltará a ser um case de sucesso. Presidente, qual o atrativo que o senhor vai lançar para resgatar, principalmente o sócio-torcedor que realmente abandonou o clube agora nos outros momentos? É a credibilidade que a torcida tem, né? A confiança que a torcida tem em mim, a forma como eu cuido da instituição, a transparência, a dedicação, o trabalho e o resultado, né? Ninguém gosta de contribuir com qualquer instituição. Se você fizer uma doação para uma instituição, uma igreja, você quer que aquela coisa flua, que aquilo faça um bem, um trabalho social. Então, o sócio-torcedor, ele paga o sócio-torcedor, ele contribui, porque ele sabe que vai ter resultado. Ele sabe que eu vou cuidar do clube. Eu vou fazer do CSA o que eu faço nas minhas empresas. Cuidando, sabe, trabalhando com resultado e devolvendo benefício. Vocês sabem, quando eu peguei o CSA não tinha sequer um lugar para fazer uma física, uma academia. Então, nós construímos tudo, né? Hoje, o CSA, quando eu deixei, tinha drone, 2 ônibus, tinha van, tudo eu penso no futuro e na melhor, né? Então, ambiente climatizado, ambiente de trabalho decente, mas foi destruído. Agora nós vamos ter que construir de novo. O que faz, e eu peço à nossa torcida, é que confie no trabalho. Confie, faça o sócio-torcedor, sabe? Nós vamos lançar campanhas, nós vamos lá, porque o CSA não será nada, ou não seria nada, se não tivesse essa torcida tão apaixonada que tem. Então, eu estou sendo cobrado, presidente volta, mas eu tenho certeza absoluta que todos os azulinos vão nos ajudar para que a gente possa, porque a vitória não será minha, será nossa. Então, confio nisso. Presidente, para encerrar da minha parte, desde a primeira vez, na segunda, o resgate do CSA, o senhor sempre falou que a preocupação era ter calendário. O CSA bateu onde bateu, na Série A, né? Fez história, mais do que calendário, fez história. A organização administrativa, o senhor pagou todas as contas, todos os débitos, fez o CSA um time viável, uma empresa viável. Mas aí, nesse tripé, falta uma perna ainda. Nessa sua volta para a presidência, a SAF volta a debate? Pode estar num futuro próximo do Centro Esportivo Alagoano? Eu já, inclusive, tratei isso com a presidente Miriam, já tratei com o presidente do Conselho, Cristiano Beltrão. Nós precisamos reunir os conselheiros. Nós já tivemos contato com pessoas que implantaram algumas SAF em alguns clubes de futebol brasileiro, pessoas experientes. Nós vamos trazer para eles fazerem uma explanação para os conselheiros, para eles entenderem o que é uma SAF. Você fez muito boa a sua lembrança. Quando eu assumi o CSA em 2015, eu dizia que eu ia tornar o CSA um case de sucesso, porque eu tinha 3 grandes objetivos para o clube. Primeiro, o calendário. Segundo, quitar o passivo do clube. E o terceiro, tornar uma SAF. Não tornei uma SAF,
e a gente não precisa repetir por quê. Mas agora nós vamos trabalhar, até porque é uma realidade do futebol brasileiro, não tem como. Se o CSA fosse um SAF, quando eu entreguei o CSA, ele não estaria nessa situação. Porque no primeiro mês que não desse resultado, quando gastasse mais do que arrecadava, o investidor teria demitido o CEO do CSA. Então, o CSA só está nessa situação porque, lembra quando eu dizia, o meu medo é entregar o CSA a uma pessoa que não esteja preparada para administrar o clube. Então, ele chegou nessa situação. E agora, mais do que nunca, prova que eu tenho razão e que os conselheiros e a torcida vai empurrar para que o clube se torne uma SAF. Não que seja necessariamente esse ano buscar investidor, mas ele estando preparado para encontrar investidor, porque só pode trazer investidor quando você já se tornar uma SAF. Aí surgem os investidores. Nós vamos preparar, deixar tudo prontinho, aprovar e buscar um investidor. Aí eu concluo o terceiro grande projeto para o CSA, o terceiro grande objetivo. Pessoal, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, da imprensa, Catiano, presidente Miriam Monte, presidente Rafael Tenório, Major Aldo, muito obrigado. Coletivo encerrado por aqui.